odiado por alguns, indiferente para outras pessoas e também amado por alguns fãs, o filme Sinais de 2001 é um clássico da ficção científica. Essa produção do começo do século mostra como fazer uma combinação quase perfeita entre elementos de suspense e de ficção científica sem perder a linha narrativa de vista. A construção da história remete ao tipo de filme que consegue entregar bons momentos dignos de apreciação e mesmo assim, anos e anos depois, ainda ser subestimado por algumas pessoas. A trama de Sinais gira em torno de uma família que vive em uma fazenda isolada nos Estados Unidos. E claro, como quase todos os bons filmes de Hollywood, a trama gira em torno de uma localidade específica lá nos Estados Unidos. A treta mesmo começa a acontecer quando misteriosos círculos aparecem nas plantações de milho, e para dar uma força ao suspense prometido anteriormente, esses eventos começam então a se desenrolar de uma maneira um tanto quanto inesperada. E estou falando assim para não evitar maiores spoilers, muito embora eu acho que vai ter algum outro no vídeo. De qualquer maneira eu vou avisar. O que inicialmente parece ser um fenômeno inexplicável, logo se revela como um encontro com a vida extraterrestre. E até aqui isso de forma alguma se caracteriza como spoiler, ou acaba com a sua experiência de assistir o filme, mas pelo contrário, apenas incentiva você a ver essa pérola que possui Mel Gibson e Joaquim Phoenix no elenco. E sim, como estamos aqui no Brasil e estamos falando de brasileiros para brasileiros, vamos falar Joaquim Phoenix mesmo por aqui. Seja como for, voltando para a história, o filme examina exatamente como essa família lida com essa descoberta um tanto quanto sobrenatural e como a tecnologia desempenha um papel importante dentro dessa narrativa. Diferentemente do típico cenário explosivo que muitas vezes caracteriza o subgênero de invasão alienígena, Sinais oferece uma abordagem íntima e pessoal a esse tema, lembrando em certos aspectos inclusive o clássico Guerra dos Mundos, ao qual faz referências explícitas e sutis, e filmes que dele também se inspiraram, como Independence Day, inclusive sobre a aceitação tanto quanto ruim do filme Sinais em 2001. Isso pode ter sido causado por uma decisão feita antes do próprio lançamento do filme. Na época, o grande problema poderia ter sido recaído então na estratégia de divulgação do filme, que se apoiou então em vender a imagem de uma trama de suspense baseada na luta por sobrevivência em uma plena invasão extraterrestre. E essa abordagem de marketing mais agressiva pode ter levado o público a expectativas que posteriormente não foram completamente atendidas nesse filme, o que pode também ter resultado em algumas críticas negativas e nada construtivas. Outro ponto que também pode ter feito com que o filme não fosse visto com bons olhos é justamente pelo fato de que esse filme sofreu com a visão simplista de grande parte do público naquela época. Até porque estamos falando de um público que provavelmente estava acostumado a ver apenas a história e esquecer outros elementos de linguagem. Mas antes de entrar nessa parte mais reflexiva, um fato interessante no filme é que o diretor ele não curte muito o uso de computação gráfica em seus filmes. Assim, todos os agroglifos ou círculos nas plantações foram feitos de verdade, amassando e dobrando os talos das plantas manualmente, sem efeito especial. Originalmente, inclusive, esses círculos são feitos em campos de trigo, mas a fazenda no filme é de milho. O diretor escolheu um milharal pelo fato do talo do milho ser bem mais comprido, e assim uma pessoa ou entidade poderia se esconder completamente no meio da plantação sem maiores problemas. Enfim, entrando na parte mais reflexiva agora, temos um paralelo entre a simplicidade e a complexidade. E claro, como tudo isso faz sentido no filme e proporciona também uma carga dramática maior nessa trama. Em outras palavras, o que temos no filme Sinais é uma trajetória que traça um paralelo entre esses dois elementos, simplicidade e complexidade. A simplicidade é muito simbolizada pela fazenda, onde o suspense, drama e todos os problemas se desenrolam. E essa fazenda representa um microcosmo na vida cotidiana, com suas rotinas familiares, agricultura e também laços afetivos que unem esses personagens principais. A fazenda então é um lugar de conforto, onde a vida segue seu curso previsível, e também uma ferramenta onde o suspense e o drama
se desdobra. Quando os alienígenas invadem esse ambiente, eles trazem consigo uma sensação de perigo iminente e também uma incerteza. Nesse sentido, a Fazenda se torna o microcosmo do mundo. A Fazenda, nesse sentido, mostra que até mesmo na simplicidade podemos nos encontrar com aquilo que é incompreensível. E é como se fosse uma sutil mensagem de que, de uma hora para outra, tudo aquilo que acreditamos, todas as nossas crenças, achismos e outros afins podem desmoronar perante o desconhecido. É nessa parte que a criatividade do diretor é elevado ao máximo. Uma invasão alienígena é um pano de fundo para o diretor falar de fé, família e destino. É semelhante ao filme Área 51 de 2015, que usa uma invasão alienígena como pano de fundo para abordar problemas e conflitos políticos que ocorrem na vida real. E outro filmaço também, diga-se de passagem. Agora, a complexidade vai além dos alienígenas e denota um simbolismo muito maior quando mostra que, por mais que busquemos compreender algumas questões fundamentais que acompanham a humanidade por séculos, ainda não somos capazes de enxergar praticamente um palmo à nossa frente. O filme aborda ainda questões mais amplas, como fé, destino e significado da vida, temas pelos quais, pelo menos na minha visão, seguem sem uma solução definitiva no filme. Mas tudo bem, tudo ok. Até porque essa não é a proposta principal desse filme. O personagem principal, interpretado por Mel Gibson, é um ex-padre que perdeu sua fé após a sua esposa perder a vida. Ele luta para entender por que coisas terríveis acontecem e também para tentar reconciliar a sua fé perdida com os eventos traumáticos de sua vida. Agora, já aquele outro elemento, ou seja, a complexidade, explora a ideia de que, por mais que a humanidade tenha avançado em termos de tecnologia e conhecimento, ainda existem alguns mistérios que parece que estão além de nossa compreensão. Os círculos misteriosos que aparecem nas plantações são um exemplo dessa interpretação. Eles são uma manifestação da complexidade do universo e também da incapacidade humana de entender completamente o desconhecido. Além disso, os sinais também destaca como a tecnologia comum, como walkie-talkies e luzes domésticas, podem ser usados de maneira criativa para se defender de ameaças inusitadas, desconhecidas, que não estávamos prevendo nem um pouco. Isso ressalta a importância da improvisação e do uso inteligente de tecnologia em situações de crise. É uma das muitas camadas que podemos perceber no filme. Assim, Sinais nos lembra que a simplicidade e complexidade coexistem dentro da experiência humana. Por mais que busquemos compreender o mundo ao nosso redor e as questões mais profundas da vida, sempre haverá aspectos que permanecem misteriosos e desafiadores.